Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho uma alegria gigante de conversar finalmente com a Renata Rivetti. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje também. Renata, seu nome para mim é sinônimo de felicidade, e sinônimo de felicidade dentro do ambiente de trabalho, que talvez seja um dos nossos maiores desafios hoje em dia. A gente recentemente, muito recentemente, a gente está gravando esse episódio logo na semana depois do TEDx Blumenau, em que a Renata foi uma speaker e arrasou incrivelmente falando sobre a semana de 4 dias de trabalho. E eu queria começar contando para todo mundo que está ouvindo aqui, Renata, sobre quando você foi anunciada no palco e essa informação tão simples, 4 dias em vez de 5 dias de trabalho, teve um uhul generalizado na plateia. E eu acho que é essa sensação que dá uma alegria, uma esperança, mas ao mesmo tempo fica mas como? É comum quando você apresenta e começa a falar sobre isso também dentro do ambiente corporativo, esse misto de sensações? Perfeito, Helena. Eu acho que as pessoas têm medo um pouco, das mudanças. Uma das coisas que eu comecei falando no TEDx foi a gente trabalha igual há 100 anos, né? Desde a Revolução Industrial. Então, e o mundo mudou completamente. A gente tem mais tecnologia, a gente tem uma nova forma de trabalhar, um mundo híbrido, tudo. E por que que a gente segue fazendo exatamente a mesma forma, né? Então, eu acho que pensar em mudanças dá trabalho. E dá medo também. Então, eu sinto que tem aqueles que amam e que falam, vamos construir esse novo mundo, mas tem muitos ainda apegados ao que conhecem, né? Então, a gente vê no próprio tema do mundo híbrido ainda a discussão de qual o melhor modelo. Então, certamente, a semana de 4 dias traz uma empolgação, mas ainda, eu falo que no Brasil talvez a gente ainda tenha medo, né? E não está tão preparado para essa discussão. Você conta também no TEDx, queria que você compartilhasse um pouquinho aqui da história de como você chegou, enfim, a essa iniciativa que não nasceu no Brasil, mas que você também trouxe para o Brasil. Como foi esse caminho, esse percurso? Bom, eu sempre quis melhorar o mundo, né? Acho que era uma busca, assim, o que que eu posso fazer para de fato construir algo melhor. E nos últimos anos tenho trabalhado a sustentabilidade humana, a felicidade corporativa, né? Como é que a gente constrói culturas de bem-estar que sejam aliadas aos negócios, né? Porque no final a gente vive num mundo que precisamos também de resultados, né? Mas eu acredito que dá para fazer diferente. Então eu via que existia a For the Week Global, que é uma organização sem fins lucrativos que vinha expandindo, né? Esse piloto da semana de 4 dias. E um dia eu marquei para conversar com eles, para entender quais eram os planos, se eles realmente queriam transformar isso em algo prático no mundo, e eles gostaram também da minha abordagem aqui no Brasil, e juntos a gente pensou em planejar e trazer o piloto da semana de 4 dias no Brasil. Então, em agosto de 2023, a gente lançou e começou o primeiro piloto da América Latina. Agora, é, eu acho muito legal quando a gente pensa num projeto piloto, né? Porque você começou falando também sobre a resistência que a gente tem a mudanças. E às vezes tem uma cabeça quase infantil que a gente tem do tal de agora não vai ser mais sextou, agora é quintou. Então eu só vou trabalhar um Uhum. dia menos e é isso. E é claro que eu quero, mas parece que isso não vai ser tão bom assim para todos os lados, ou talvez que os resultados não vão ser tão efetivos. E você conseguiu fazer nesse piloto de uma forma em que a gente também tivesse mudanças na forma como a gente trabalha. E eu acho Uhum. que isso talvez tenha a ver também com, como você falou, a gente trabalha igual há 100 anos, mas você fala, tá, talvez a gente não tenha melhorado as formas de trabalhar. Uhum. Tem uma primeira parte que ela vem de uma autocrítica também, né? De, ok, estamos cansados, estamos não achando bom o sistema como ele funciona, mas também a gente talvez não esteja fazendo as coisas da melhor forma, não é? Perfeito. A gente é exatamente isso, né? É uma nova forma de trabalhar e a gente tem medo de mudanças e de fato se mantém muito preso, né? Eu dou uma ferramenta para todo mundo que quer começar a olhar se é realmente produtivo, que chama Clockify, para a gente fazer um time tracker, né? Como é que é a minha semana? Porque o piloto da semana de 4 dias surge justamente porque das 8 horas trabalhadas a gente produz menos do que 3 horas, né? Em resultados. A gente tem muitas distrações, muita informação, né? A comunicação falha, a gente não sabe trabalhar no assíncrono, muitas reuniões
reuniões, né? Certamente hoje esse é um grande desafio. Então, quando a gente olha hoje, os dados estão muito ruins para todos, né? Está ruim realmente para o bem-estar, para a saúde mental dos profissionais, mas também está ruim para as empresas, né? A gente não é super eficiente. E aí a gente pensa, o que que a gente precisa fazer? E no final vai seguindo, sem pensar muito, sabendo que não tá bom, mas também o que que a gente precisa fazer para mudar. E quando a gente fala de uma semana de 4 dias, esse foi o primeiro obstáculo. Como é que a gente mostra que esse é um projeto que deveria ser ganha-ganha? Que é bom para o profissional, que é bom para a empresa também. Ele não é um projeto de redução de horas, de fato é uma nova forma de trabalhar, que traz mais produtividade e, ao mesmo tempo, trabalha a saúde mental e bem-estar. E até as empresas que participaram do piloto, depois de 6 meses, falaram: nossa, dá trabalho, né? Então a gente teve que rever todos os processos, rever as reuniões, o que que dava para ser automatizado, e isso aumentou por um tempo o ritmo de trabalho, né? Nos primeiros meses foi realmente uma adaptação que as pessoas tiveram que fazer, porque a gente até estava discutindo hoje, eu estava numa reunião discutindo por que que a reunião já é configurada como 1 hora, a terapia é 1 hora, a nossa academia é 1 hora. Será que a gente acabou fechando, né, achando que é tudo isso? E no final a gente tenta ser multitarefas e não somos, que a gente só se perde, né? Então é 1 hora fazendo coisas, mas que a gente está lá sem foco, tentando, distraído, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Então, realmente é uma mudança da gente se olhar, da gente entender que a gente tenta ser um ser humano 24 horas conectados e que isso está sendo muito prejudicial para todos nós. Agora, conectando um pouco com a ideia de calma, quando você fala sobre a gente tentar ser multitarefa, e na verdade a gente não é, porque a gente só dá conta de fazer uma coisa em cada momento, e também sobre essa questão de distração, né? De quanto das horas de trabalho a gente está, de fato, trabalhando e quanto a gente às vezes está distraído ou lidando com coisas que poderiam ser melhor organizadas, para não ter que lidar com elas. Mas eu penso da nossa vida, assim, o quanto da nossa vida a gente está Uhum. vivendo, prestando atenção, estou vivendo aqui, fazendo o que eu quero, e aí eu fico feliz, isso é legal, ou o quanto eu estou distraída só do que eu faço. Como, e até com o desafio que dentro do universo corporativo você tem, Renata, de tudo ser mensurável, né? Como a gente Uhum. consegue ajudar a fazer essa matemática da agenda, né? De como eu sei quanto tempo eu estou trabalhando e quanto tempo eu estou me distraindo, quando a minha mente está tão dispersa que eu nem sei, entendeu? Quando eu vejo, eu estava almoçando, mas aí eu já estou no Instagram e você fala, mas eu estava só almoçando? Uhum. O que que aconteceu? Que lapso foi esse que de repente eu estou almoçando e estou no Instagram? Ou eu estava vendo uma série, não, agora eu estou no celular respondendo uma mensagem. Como, como você trabalha isso com você mesmo, assim, para Uhum. manejar também as suas distrações e para onde vai a sua atenção? E como é que ajuda, enfim, uma equipe de uma companhia a prestar atenção nisso e medir de verdade, sabe? Acho que primeiro é preciso intenção. A gente tem um dado da Universidade de Harvard que a gente passa 47% do tempo divagando, né? Estamos aqui, mas não estamos. Então é metade do dia quase um zumbi num ping-pong mental. Sabendo desse dado, né, e olhando hoje o mundo ao redor, que esse dado é muito claro, como é que a gente coloca intenção para mudar esse lugar que talvez seja algo instintivo que a gente faz sem nem perceber, e que o celular certamente piorou, né, essa dispersão que a gente tem, para mudar isso. Então, uma das coisas que a gente discute muito nas empresas é mensurem mesmo. Então, por exemplo, usem o Clockify para mensurar onde está indo a atenção. Das 8 horas, será que você trabalha mesmo 8 horas ou teve no meio redes sociais, aí você tentou ser multitarefas, alguém passou na tua mesa, a comunicação foi falha, né? A gente ficou perdendo tempo em burocracia. Então, eu sempre falo, mensurem, porque a maioria das empresas me fala, Renata, você fala isso, mas é porque você não conhece a nossa realidade. A gente é uma empresa com metas super agressivas, resultados expressivos. Eu falo, mas tentem enxergar se de fato é resultado mesmo ou é esse mundo, né, que a gente vive, multitarefas disperso. E aí, quando as pessoas começam a olhar, elas olham que grande parte do dia foi em reunião, reunião que muitas vezes é improdutiva,
né? Hoje mais de 70% é considerado improdutivo, ineficiente, e tem um dado que eu acho super interessante: 73% das pessoas tentam ser multitarefas durante a reunião, estão lá, mas não estão. Então, no final, tem uma pessoa respondendo uma outra mensagem, tem alguém fazendo uma apresentação, alguém fazendo uma análise, e a reunião ela é longa, lenta, mal administrada, e a gente sai totalmente sem foco, às vezes nem sabe o que foi discutido, né? Então, na minha vida, eu tento dizer não para muita coisa hoje, então a gente fala muito, né, no mundo que tudo é prioridade, nada é prioridade, e eu tento tentar organizar o que de fato é urgente, importante, o que pode ser delegado, o que pode ser agendado para um outro momento. E eu hoje priorizo também minha saúde mental, meu bem-estar, né? Então eu consigo equilibrar melhor os pratinhos, conseguindo, colocando um momento de hiperfoco na agenda, organizando, né, se tem deslocamento ou não, se é dizendo não para algumas coisas presenciais, outras sim. Então, eu acho que é a gente assumir mais esse protagonismo de que, primeiro, felicidade não tem a ver com vida perfeita, né? Então, assim, eu não preciso da vida perfeita, mas eu preciso fazer escolhas. Eu preciso ter intenção, eu preciso ser protagonista, ao invés de esperar que a empresa vai ser perfeita e vai fazer isso por mim, ou que alguém vai mudar o cenário, né? Eu acho que esse mundo que a gente quer, que pode ser melhor para a gente como indivíduo, para a gente como sociedade e para as empresas, ele precisa desse lugar que você falou, que é certamente começar por cada um de nós, né? Ninguém vai fazer, não dá para esperar o governo, não dá para esperar o meu líder. Então, acho que é esse lugar mesmo da gente ter calma e da gente assumir isso que dá para fazer diferente. Agora, com todos os dados que você apresentou lá no TEDx, sobre, enfim, o sucesso da experiência no final desse piloto da semana de 4 dias, ficou um burburinho ali na plateia e nos bastidores falando onde é que a gente assina, como é que a gente faz um abaixo-assinado aqui agora para de fato mudar. E eu concordo muito com você, que não adianta a gente ficar numa postura passiva, esperando que é isso, assim, de cima para baixo vai vir uma solução para a minha distração e para como eu lido com o trabalho. Não vai. Mas tem algumas mudanças que de fato são decididas não só coletivamente, mas hierarquicamente, né? Então, dependendo de onde a gente trabalha, a gente tem uma cultura daquela empresa, daquele formato de trabalhar. É, como a gente pode falar sobre esse assunto de um jeito que a gente traga dados, e eu acho que você tem muitos dados para trazer, mas também que considere uma questão emocional envolvida, que aí a gente volta para aquela dificuldade da mudança lá no começo. Você já viu pessoas que eram muito resistentes, talvez, a esse conceito, se abrirem e mudarem de ideia e depois falarem, nossa, tem razão, era isso que a gente precisava fazer? Acho que todos os meus últimos anos foi exatamente isso. Quando eu começo a falar, né, a gente pensa bem-estar, as pessoas pensam muito ou só em atividade física, né, algo fora do trabalho, ou até saúde mental, mas não relacionada ao dia a dia do trabalho. E o que a gente não percebe é que no final isso trata sintomas e não a causa raiz, né? No final, o que ainda adoece as pessoas é a sobrecarga, é o ambiente tóxico, é a falta de motivação. Quando eu começo a falar que a gente pode sim ter uma semana mais curta, mais produtiva, porque a metodologia da 4 Day Week Global é 100-80-100. Manter 100% dos resultados, trabalhando 80% do tempo e manter 100% dos salários, né? Então, no final, a empresa não perde, só ganha e os colaboradores também. Quando a gente começa a mostrar a metodologia, que tem muito mais a ver com o redesenho do tempo, que dá para a gente usar ferramentas, e no final, Helena, acho que é muito importante ressaltar isso. Só dá certo se a gente fizer mudanças, né? Como você falou, não é o quintou, não é tirar a cesta, é muito mais sobre trabalhar melhor. Quando a gente de fato mostra o caminho para tudo isso, e quando a gente fala, por exemplo, de culturas de bem-estar também, de relações, de um trabalho que me motive, as pessoas entendem que no final é possível. Eu acho que o grande obstáculo, e acho que um grande desafio que a gente tem no Brasil ainda, é parar de valorizar e premiar o workaholic, ou essa tem que sofrer, né, no trabalho, porque eu sempre falo, a gente vai trabalhar mais de 100 mil horas. O trabalho é grande parte da nossa vida e ele pode ser, inclusive, fonte importante para a gente ser feliz. Ele traz realização, ele traz sentido, né? Ele traz boas relações, muitas vezes. Então, como é que a gente faz para realmente mostrar para uma alta liderança
que hoje o cenário está ruim das empresas. A gente tem uma alta rotatividade, a gente tem um alto absenteísmo, as licenças médicas por saúde mental estão aumentando significativamente, né? Então, não é que hoje está super confortável, né? Acho que as empresas até estão passando por um momento de revisão, de eficiência e performance, mas elas pensam muito em como é que eu aumento a produtividade sem entender que não há sustentabilidade dos negócios sem a sustentabilidade humana, né? Se eu não tiver pessoas bem motivadas, engajadas, felizes com o dia a dia delas, elas não vão produzir. Então, eu acho que a gente tinha visto esses dados, né, do piloto no Reino Unido, que foi super positivo, que aumentou a receita das empresas, reduziu o turnover, reduziu o estresse, aumentou o engajamento, produtividade. E quando a gente vê esses dados no Brasil, a gente percebe que é isso, tem que ser através, né, dessa dor que existe hoje no mundo do trabalho que a gente tem que chegar para fazer transformações e mudanças que são tão necessárias. Agora, você comentou como uma das estratégias, né, desse momento de mudança é a gente olhar na nossa agenda e separar um momento de hiperfoco. E eu queria entender melhor o que que é isso, como é estar super, super, super focado e o que que acontece quando, até com o nosso senso de realização, quando a gente fica nesse estado. Eu acho que a gente tem que voltar até para a neurociência e pensar, né, que o nosso cérebro, primeiro, a gente tem essa mente divagante, e segundo, que se a gente faz uma coisa atrás da outra, ou se faz tudo ao mesmo tempo, a gente faz pior, né? E no final talvez nem realize. Então, quando a gente olha a rotina das pessoas, e a gente pode mensurar isso mesmo através de aplicativos, ou a pessoa simplesmente anotar, certamente ela acorda, ela já talvez pegue o celular, ela já se dispersa com alguma informação que ela viu, ela já não está conectada, dela senta para trabalhar, ela entra numa reunião sem ter feito talvez um planejamento do dia, ela está na reunião respondendo uma outra mensagem, alguém liga para ela, ela resolve em paralelo. Então, quase que o nosso dia inteiro é responder às demandas que vão surgindo, né? Hoje a gente vive responder às notificações, talvez. E isso Sim. faz a gente fazer tudo ao mesmo tempo, mil coisas, e no final chegar às 7 horas da noite e falar, agora eu vou trabalhar. Às 7 horas da noite a gente está exausta, nosso cérebro não se recupera do estresse diário, a gente não vai conseguir fazer bem feito, não vai ter cognição para isso, não vai ter atenção plena e provavelmente também a gente vai ter coisas pessoais para fazer, né? Então parece que a gente está sempre no modo culpa. Eu estou no trabalho, mas não estou 100%, né? Eu estou com a minha família daí à noite, daí, mas não estou também 100%. E hoje, certamente, um dos problemas é a má comunicação que a gente tem, né? Porque, de fato, a pessoa manda um e-mail, eu recebi isso hoje, né? A pessoa manda um áudio, olha, eu vou te mandar um e-mail. E quando você vê, a pessoa às vezes, até passa na tua mesa para avisar isso. Então, a gente passa realmente o dia sobrecarregado de informação, mais de 100 mil palavras por dia, e não conseguindo ter esse momento de hiperfoco. Então, qual é a nossa sugestão para as empresas que estão no piloto da semana de 4 dias? Tenha blocos ao longo do dia. Qual que é o momento da reunião? Não pode ser das 9 às 6. Ele tem que ser em alguns momentos. Talvez então você comece o teu dia com um weekly, né, ou com uma daily para fazer assim, olha, o planejamento de hoje é isso é a prioridade. Depois você vai para o teu momento de hiperfoco, que a gente fala também que a técnica Pomodoro, né? Então, assim, 25 minutos, 30 minutos de foco, que você vai conseguir ter mais atenção, que você vai ter que desligar as notificações por um tempo e tá tudo bem, todo mundo sobrevive sem 30 minutos, né, de WhatsApp. E depois você tem um momento, talvez, da pausa, 5 minutos para respirar, para entrar em outra, né, conexão, para realmente ter essa calma para olhar outro tema. Porque se eu saio de um link para outro link do Teams, quando vê no final do dia, eu simplesmente nem sei, eu perdi todas as informações. Então, eu acho que é isso, assim, tem um momento da agenda que é da reunião, tem um momento da agenda que deveria ser responder os e-mails e as notificações, tem um momento da agenda que é para descansar também, tem a pausa, tem um momento da agenda que é o momento de hiperfoco. Porque se a gente faz isso, o que a gente tem visto na prática é eu trabalho menos, mas melhor. A ideia é justamente, né? Eu vi alguns relatos de algumas pessoas da semana de 4 dias e eu vi uma pessoa falando assim, Renato, eu entrava no Instagram, sei lá, por vício, 24 horas, né? Você tá lá, você não tá fazendo nada, você pega o celular.
E eles me falaram assim, quando eu sei que eu tenho que trabalhar melhor durante 4 dias para ter um dia inteiro para fazer o que eu quiser, inclusive se eu quiser entrar no Instagram, eu parei de entrar o tempo todo de forma automática e robótica, né? Eu parei de ter essa vida que eu estou simplesmente reagindo como um zumbi. Então eu sou protagonista da minha agenda. Eu tenho um momento que eu vou parar para olhar as redes sociais, eu tenho um momento que eu vou responder os e-mails, mas eu tenho esse momento que eu vou trabalhar, que é tão importante para no final eu gerar o resultado que é esperado. E aí a gente fala para as empresas, parem de mensurar a produtividade por horas. Eu posso ficar 10 horas na frente do computador e não fazer nada e ficar 30 minutos com super foco. Então é um pouco isso que a gente tem provocado, né? Essa nova forma de fato da gente organizar o nosso dia. Acho tão curioso isso, pensar numa agenda, porque eu lembro quando eu estava no colégio, era uma agenda de papel, e no final é a agenda que eu melhor trabalho até hoje, ainda que eu Uhum. tenha lá toda a agenda do Google lotada de reuniões e coisas para fazer, a agenda de papel é ainda como a minha cabeça funciona. Mas eu lembro no colégio de uma professora me ensinar a organizar, assim, ó, o que que eu tinha que fazer. E isso eu aprendi no colégio com as lições, tarefas de casa, e sempre tive uma tendência muito grande de ansiedade, assim, então querer fazer um milhão de coisas, querer abraçar o mundo. Então, desde pequena era uma criança que me angustiava com muita facilidade. E isso foi minha mãe que me ensinou e falou: vamos fazer uma lista, Helena. Nessa lista, o que que a gente tem que fazer? Tá, então, e na lista lá, sei lá eu quais eram as prioridades de uma criança angustiada aos 12 anos de idade, mas estava Sim. escrito, anotado o que que eu tinha que fazer. Eu penso que a gente tem essa ideia, né, de que a gente precisa ensinar, por exemplo, as crianças a administrarem melhor seu tempo. Mas a gente cresce, parece que desaprende de muitas formas e a gente não tem esse lugar de intencionalmente olhar para a nossa agenda. E aí você Uhum. citou também sobre a culpa, e aí eu fiquei pensando no momentinho ali do descanso, que sejam 5 minutos, e Uhum. como a gente, nossa, reluta, né, em ter esse descanso e colocar ele sem culpa. Como você começaria a falar para um adulto, Renata, ou sei lá, não sei se temos ouvintes do Jornada da Calma crianças também, mas certamente pais de crianças, pensando em como organizar a agenda, como abrir esses passos Uhum. sem tanto peso, assim, sem tanta culpa, ou o próprio fato das outras coisas estarem mais organizadas vai tirando um pouco da culpa de descansar? Como é que você percebe? Eu acho que ainda existe a culpa, né? Até as pessoas na semana de 4 dias, na sexta, por exemplo, tinham culpa. Será que eu deveria estar produzindo? Eu acho que é uma sociedade que criou esse modelo, né, de que a gente tem que estar 24 horas conectados e produzindo e sendo criadores de conteúdo e tudo, né? Parece que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E, de fato, acho que a culpa, ela existe. Eu gosto de um estudo da Microsoft que mostra dois grupos de profissionais, um que tinha pausas de 5 minutos entre as reuniões, até 10 minutos, e um grupo que não tinha pausas. O grupo que tinha pausas parece que trabalhou menos, né? Assim, horas trabalhadas trabalharam menos, mas ao longo de meses eles conseguiram gerar mais resultado, com mais qualidade, cumpriram mais as tarefas e ainda tinham o cérebro mais recuperado, né? Menos estressado e menos ansioso. Então, para mim, esse estudo mostra perfeitamente que quando a gente tem um Apple Watch, né, que fala assim, respira, ou beba água, caminha, ou qualquer coisa assim, ou quando o próprio Microsoft Teams hoje faz reuniões padrão de 25 minutos ou de 50, é porque tem muitos estudos por trás, né? E aí a gente volta para a neurociência. Nosso cérebro, ele uma hora pifa. Eu acho que até outro dia eu vi um robô que estava lá na logística e ele caiu. Então eu acho que a gente começar a entender que a gente recarrega o nosso celular todos os dias, né, na tomada, e às vezes mais de uma vez por dia. E a gente não, né? A gente acha que a gente não pode parar. O problema não é o estresse por si só. Uma vida sem nenhum estresse nos leva à apatia. Então, desafios, metas, esse sentimento, né, essa ansiedade, se ela é controlada, ela não é ruim. O problema é eu não me recuperar desse estresse. Eu sempre estar conectada, eu não descansar. E aí a gente tem que lembrar, o descanso também não é chegar no final do dia e ligar uma série e ficar lá quase que como zumbi. Tem a ver também com eu ir para a natureza, tem a ver com, de repente, eu fazer uma respiração, tem a ver com eu me desconectar das telas, hoje é super importante, né? Então, são várias formas de descanso que a gente precisa, mas eu tiraria muito a culpa, porque para mim esse estudo da Microsoft é uma empresa com metas agressivas, resultados super expressivos, e aí mostra que, olha,
pausas de 5 minutos já vai te levar para outra reunião mais descansado, mais preparado e com mais cognição, com mais atenção para esse próximo passo, né? Então, eu acho que desde micropausas como os 5 minutos até as pausas maiores como as férias, elas são essenciais para a gente se recuperar de uma vida que é estressante e que não vai deixar de ser. Agora, como você, como uma pessoa que desde sempre quis mudar o mundo, né, Renata? Que olhava e falava, não é possível que a gente está fazendo as coisas desse jeito, será que a gente não pode fazer as coisas de um jeito diferente? E hoje, já com uma longa trajetória, enfim, muitas pessoas, empresas, alunos impactados pelos seus estudos, quanto você acha que a gente já caminhou? E quanto você sonha que a gente ainda pode caminhar? Para a gente ser realista também, porque você Uhum. fala, tá, ok, as coisas também demandam tempo e dedicação, dá trabalho para mudar. Quando a gente vai conseguir ver mudanças, mais efetivas mesmo, você acha? Eu brinquei no TEDx, né? Estamos preparados então para expandir a semana de 4 dias? Aí teve sim, eu falei, não, não estamos, né? Então, assim, acho que sendo realista, né? Sem uma positividade tóxica de basta querer que amanhã o mundo vai ser melhor, eu acho que a gente passa por um mundo muito polarizado, que tem algumas pessoas de fato entendendo que o mundo ele pode ser mais sustentável, ele pode ser mais humano, ele pode ser mais inclusivo e que isso vai ser bom para a gente, né? Para todo mundo. Mas ao mesmo tempo a gente ainda tem aqueles que não querem, têm medos, têm privilégios, têm várias crenças, né? E lutam para manter o mundo talvez de um jeito antigo. Se eu for pensar na minha trajetória, eu acho que o mundo mudou bastante, assim, desde que eu entrei, quando eu era trainee, todo mundo queria crescer na carreira e a gente aceitava abusos, assédio, sobrecarga, lideranças tóxicas, falava sempre que estava correndo e que estava ocupada, né? Outro dia eu dei aula numa universidade, a aluna falou, nossa, eu acho tão cafona ser workaholic, né? Eu achei aquilo tão bonitinho, da gente pensar, para que esse mundo, né, de valorizar essa sobrecarga e o cansaço? Realmente, não tem muito sentido. Então, eu acho que o mundo vem mudando, mas a passos lentos, com algumas sementes que a gente vai plantando, alguns passos que a gente dá para frente, outros para trás. Eu acho que é uma construção. Se a gente esperar que amanhã seja perfeito, a gente vai se iludir e vai sofrer, né? Vai se frustrar. Então, o que eu sempre convido é cada um que acredita que dá para ser diferente, é a gente fazer a nossa parte. E aí é começar por nós mesmas, né? Assim, temos que começar. Cadê a nossa calma? Cadê a nossa organização? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor para o mundo? Como é que eu posso tratar as pessoas, né? Porque senão a gente fica com uma coisa até muito ilusória, é o propósito, é algo grande. E como é que você está tratando, né, as pessoas que estão ao teu redor? Então, eu acho que é um pouco isso. O mundo já está mudando, mas eu não acho que vai ser do dia para a noite uma grande transformação. Eu acho que são pequenas mudanças que a gente vai sentindo e que já estão acontecendo. Acho tão inspirador te ouvir, Renata, porque é isso, eu não tocando o interfone aqui em casa, mas agora estou no hiperfoco de Jornada da Calma. Daqui a pouco eu atendo. Mas eu acho inspirador te ouvir, porque as mudanças não são imediatas, elas não são simples, e é uma receita para frustração, talvez a gente esperar isso. Só que isso não quer dizer que a gente precisa se conformar com as coisas como elas estão hoje. E ok, a gente pode ir juntas aqui fazendo a nossa parte, fazendo os pequenos passos que vão dar nessa mudança aqui, até que vai ficar muito cafona, essa coisa de ficar sempre na correria, se cansar e estar o tempo inteiro cansado, não é para isso. Como, como quem te ouviu aqui no Jornada da Calma, Renata, quiser ouvir mais e aprender mais, a gente te encontra e pode, enfim, estudar com você, conta tudo. Hoje estou no LinkedIn, né, Renata Rivetti, o Instagram renata.rivetti também, tem o nosso site Reconnect Happiness at Work. Mas acho que o principal é construir. A gente quer cada vez mais ter uma comunidade mesmo, né? Porque não sou só eu, acho que tem várias pessoas falando sobre esses temas também, pessoas maravilhosas, e eu acho que é um mundo que a gente tem que pensar muito mais em colaboração e como é que a gente cria esse grupo de pessoas que é otimista, que acho que é esperançoso, é idealista, mas que também não é, acho que, ingênuo, né? Porque se a gente pensar, não podemos falar também de produtividade, quando a gente fala disso, é só pelo bem-estar, a gente não vai conquistar os passos que a gente quer, né? E hoje eu sinto que
a gente tem um governo que, os governos, né, no geral, você não sabe se vai amanhã ser melhor, a gente passa por muita insegurança sempre, né, política, econômica, o mundo não vai ser melhor amanhã, mas como é que a gente usa, então, a força das organizações, do poder que cada um tem de nós para fazer essa transformação, então que a gente possa te ouvir mais e abrir espaço para essas discussões e juntos, né, construir esse mundo pouco a pouco do que a gente quer. Renata, eu amei você aqui no Jornada da Calma. Acho que foi no momento certíssimo. Que bom te ouvir, que bom pensar nessas mudanças. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, né? A tua voz já faz parte da nossa vida, né? E eu acho que traz essa reflexão muito de realidade, né, Helena? De não é o mundo perfeito, mas o que a gente pode fazer para construir. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Renata, e obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e obrigada por todos os passos que você está dando também em direção a esse mundo que, ok, somos idealistas, mas não somos ingênuos. A gente vai fazer tudo o que precisa fazer para chegar lá. Vamos juntos. E até a próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.